paz do Senhor para todos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. E desta feita, um domingo todo especial em que a banda feminina completa 44 anos de louvor, de adoração, de serviço na casa do Senhor. Para a igreja aqui de Abreu e Lima, é uma alegria muito grande ter esta banda feminina junto conosco há tanto tempo e tem abençoado milhares, milhões de pessoas por onde tem passado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto José, agradecer pela confiança que nos dá. E sem delongas, vamos aqui para Êxodo capítulo 1, por favor, verso 22. A gente pensou em algo diferente, mas Deus tem seus planos. Esse texto tem nos seduzido, nos prendido a atenção durante esses dias. Estivemos no círculo de oração semana passada e a gente falou um pouco nesse texto. Estive em Pastor Paiva também, o Senhor trouxe outra coisa nesse texto e hoje eu estou sentindo a direção de que a gente também reflita um pouco. Verso 22, e ordenou então Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Amém. Amados, Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. Esta é uma afirmativa encontrada nas Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. Tudo que Deus faz e cria tem propósito e tem sentido. Não existe nenhum acaso naquilo que Deus faz. Estivemos sexta-feira passada no culto de doutrina e dentre tanta coisa boa que o pastor presidente nos trouxe como ensinamento, ele disse que Deus criou o cosmos. E cosmo tem a ver com equilíbrio, com ordem, com sentido. E a antítese de cosmo é caos, é a desordem, é o desequilíbrio. E no capítulo 45, verso 18 do profeta Isaías, está escrito que Deus fez os céus e fez a terra, a formou. Não a criou para ser um caos, mas para que fosse habitada. Porque Deus cria todas as coisas com propósito, com sentido e com ordem. Se existe em algum lugar no universo a instalação da desordem, do desequilíbrio e do caos, existe uma quebra de princípio ali, e a palavra de Deus e a obra da cruz nos chama novamente para o equilíbrio. Aqui no texto que nós lemos, diz um pouco sobre essas coisas. Diz a Bíblia que os hebreus estavam no Egito e cresciam muito. Foi concedido a eles em gerações passadas que vivessem em uma extensão de terra no Egito, chamada terra de Gósen. Era uma extensão de terra separada para que os hebreus vivessem ali, em gratidão ao legado que José havia deixado para a terra do Egito. E os hebreus viviam naquela extensão de terra e viviam em paz e viviam sossegados. E se é verdade, como a gente vê nas Escrituras, que sob circunstância de perseguição e de sofrimento os judeus crescem, imaginem eles vivendo bem. E eles cresciam muito. E levantou-se um faraó que não conheceu a José. Ele não conheceu a José pessoalmente. Ele, no entanto, sabia da história. Mas ele não considerou a história.
e não considerou o legado que José deixou. E a Bíblia Sagrada diz que ele viu no crescimento dos hebreus uma grande ameaça, e ele disse assim: esse povo cresce muito e é mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com ele, para com este povo, para que não se multiplique ainda mais e aconteça que, vindo a guerra, ele também se junte aos nossos inimigos e peleje contra nós e tome posse da terra. E começou a implementar algumas ações para coibir o crescimento do povo hebreu, e começou a tratá-los debaixo do chicote, da escravidão, do serviço pesado, e colocou maiorais de tributos, de serviço, para que afligisse o povo com as suas cargas, porque o povo começou a ser obrigado a edificar cidades, armazéns, edifícios, pontes, todas as obras pesadas ficaram a cargo dos hebreus. Mas quanto mais afligia, tanto mais o povo se multiplicava. E a Bíblia Sagrada diz que o povo crescia cada vez mais, ao ponto de os feitores, os encarregados e que estavam oprimindo Israel, eles ficavam cansados de tanto oprimir, mas o povo não parava de crescer. E a Bíblia Sagrada diz que Faraó chegou a um ponto em que oprimia ainda mais e sancionou algumas leis para fazer um controle de natalidade, supostamente. E começou a dizer, e chamou duas parteiras e disse: olha, vocês, quando forem assistenciar o parto das hebreias, se for menino, mate ali, na hora da assistência do parto. Se for menina, deixe nascer, não tem problema. Mas as parteiras hebreias temeram ao Senhor e não obedeceram à ordem de Faraó. E sob um risco muito grande, elas desobedeceram, mas o temor de Deus foi maior do que as consequências que elas estavam sujeitas em quebrando a ordem de Faraó. Sabemos que o tempo passou e Faraó via cada vez mais menino pulando na praça, na rua, choro de menino, menino para lá e para cá, brincadeira de menino. E Faraó disse: está acontecendo alguma coisa? E chamou as parteiras e disse: por que vocês estão fazendo isso? Eu não disse para vocês fazerem assim? E quanto mais o tempo passou, mais eu vejo um menino hebreu nascendo e crescendo por aí, e correndo por aí. Elas disseram: não, meu senhor, é porque as mulheres hebreias são diferentes das mulheres do Egito. Elas são cheias de vitalidade. E quando a gente é chamada para assistenciar o parto, o menino já nasceu e a gente não pode fazer mais nada. Ele disse: tá bom. Sancionou uma lei em que o Estado do Egito teria a liberdade de entrar em qualquer residência onde tivesse nascido um menino para jogá-lo no rio Nilo. E sancionou esta lei, e foi assim que começou a acontecer. E a gente pode imaginar famílias inteiras chorando, mãe, pai, famílias inteiras. Quantos eventos realmente aconteceram de crianças terem sido tomadas do braço da mãe, do pai, e pela polícia do Egito, pela força do Estado, em função de uma lei, e jogadas no rio Nilo, muitas crianças morreram. Era um tempo em que eu não recomendaria casamento. Mas foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. E como os hebreus eram abençoados, não demorou muito, deste casamento, a mulher ficou gestante. E aí começou a haver um medo, uma tensão, porque não sabia se era menino ou menina. Eu disse e repito: se eu tivesse de nascer naquele dia ou naquele tempo, eu queria ser menina, para não correr o risco de ser lançado no rio Nilo. Mas Deus é Deus.
tem um plano na vida de cada pessoa. Não existe ninguém desconectada, marginalizada diante dos olhos do Senhor. Não há ninguém sem função, sem utilidade, sem sentido. Deus tem um projeto em cada vida. Por mais difícil que seja a configuração da vida de alguém, se ela crer no Senhor, buscar a Deus, se ela se render a Deus, a Cristo Jesus, encontrará um sentido para a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, a gente pode entender que a ausência de sentido na vida é também ausência de Deus. A ausência de sentido, de propósito na vida é concomitantemente falta de Deus na vida. A gente sabe que o texto vai dizendo que a barriga, o ventre crescia, a criança se desenvolvia, a tensão aumentava, não havia ultrassom para se saber de antemão o sexo da criança e aí saber se era razoável o sofrimento ou não. E quando nasceu o menino, e os pais se alegraram e choraram ao mesmo tempo. E a Bíblia Sagrada diz que a mãe, quando pegou o menino, era lindo aos seus olhos, porque aos olhos da mãe, toda criança é linda. E ela não aceitou entregar para ser lançado no rio Nilo. Ela escondeu. E é difícil esconder uma criança recém-nascida. Quando ela chora, o grito é muito alto. É ou não? Primeiro parece um gatinho miando, mas depois, quando começa a se fortalecer, aí é difícil segurar. Mas também é impossível impedir que um bebê chore, porque choro é linguagem. O bebê não nasce falando, mas ele se comunica. E a linguagem dele é o choro. E algumas mulheres desenvolvem a capacidade de interpretar esse choro. Tem mulheres que conseguem saber se é choro de cólica, se é choro de sono, se é choro de fome. Vão criando esta habilidade porque o choro é linguagem. E era difícil, e eu posso aqui imaginar quantas vezes a mãe dele não tentou abafar o choro, fechar as portas, colocar um pano levemente na boca, abafar o barulho, para que ninguém descobrisse que ali havia um bebê. E guardou assim por 3 meses até que não deu mais. Estava comprometendo a segurança de toda a família. E ela foi lá para o quintal de casa e começou a procurar umas tábuas de junco e juntar as tábuas e pegar betume e colocar no fogo e diluir e pegar uma estopa e juntou as tábuas, fez uma arca pequenininha, betumou por dentro e por fora para impermeabilizar. E isso tudo ela fez chorando. Isso tudo ela deve ter feito em sofrimento. Pegou uns panos carinhosamente, forrou aquela pequena embarcação, colocou a criança e se conduziu, se dirigiu para o rio Nilo. Como quem disse, é para jogar, quem joga sou eu. Quem joga sou eu. Porque quando mãe joga é diferente, é ou não? Ela não sabia, mas ela não estava jogando, ela estava semeando aquela criança. Aleluia. Aquela criança era de Deus e ela não sabia. E ela foi para as margens do rio Nilo jogar aquela criança, mas de um jeito que mãe joga. E colocou aquela embarcação na água. Deve ter feito uma oração de despedida para poder ir para casa, elaborar a sua perca, o seu prejuízo. Mas Deus tem um propósito. Escute, eu não sei o que é que você vive, mas Deus tem um propósito. Eu não sei sob que circunstância você está inserido, eu não sei qual é a tua dificuldade, o teu sofrimento, eu não sei o que te faz chorar, mas eu sei que Deus tem um propósito neste negócio.
E você precisa buscar a Deus, confiar em Deus, esperar em Deus, crer em Deus, porque no final haverás de ver que a despedida vai resultar em reencontro, que aquilo que a gente se despede hoje, chorando, se reencontrará lá na frente com alegria, porque Deus tem um propósito. E ela fez a embarcação e colocou no barco, às margens do rio, na água, e fez a sua oração e foi embora. Mas a irmã que estava ali, não quis voltar para casa. Ela quis ver o que é que ia acontecer. E disse que a embarcação entrou, pegou um fluxo do rio e começou a seguir o fluxo do rio. Parecia ser uma embarcação vulnerável, aleatória. Parecia ser sem sentido, sem propósito. Mas havia um sentido ali. Havia um propósito ali. E a irmã seguindo de longe, margeando o rio, porque não se conformou, queria ver aonde ia dar. Ela representa aquele que intercede, aquele que ora. Quantas vezes a gente não enfrenta situações na vida acerca das quais a gente não tem como reagir, a gente não tem como interferir, não há mais nada o que fazer, e cheios do sentimento de impotência, a gente segue de longe, a gente vela de longe, a gente ora de longe, mas Deus tem um propósito. Se você está seguindo alguma coisa de longe, está orando de longe, continue, você vai ver o que é que Deus tem. Você vai ver o que Deus tem. E eu posso ver aqui aquela embarcação que seguia, e é bonito a gente refletir que quando a mãe do menino fez a embarcação, ela fez a embarcação e a embarcação não tinha direção, não tinha volante. Venha para cá, depois vem para aqui, depois vem para ali. Não tinha volante. Sabe, isso significa que o sentido da nossa vida, quem dá é Deus, quando a gente deixa. E às vezes a gente se sente tão empoderado, tão capaz, e a gente pega a direção do nosso barco e diz: quem manda sou eu, o caminho é meu, a rota é minha, o roteiro é meu. E quantas vezes a gente contabiliza prejuízos por não confiar no Senhor. Mas aquela embarcação que não tinha volante estava sendo dirigida por Yahvé, por Jeová, que tinha um propósito na vida daquele menino. E a embarcação caiu num lago, num braço de lago, onde a rainha estava se banhando. E a Bíblia diz que a rainha estava ali, naquela situação de banho, que era, como ela tinha o status de rainha, uma situação de quase uma cerimônia, quase um ritual. Havia guardas colocados em lugares estratégicos voltados de costa. Havia algumas donzelas, algumas empregadas que estavam ali a serviço da rainha, que davam banho nela e que assistenciavam-na em qualquer necessidade. Era um ritual onde cada coisa era programada, cada pessoa que estava ali estava contada previamente, mas Deus introduziu aquela embarcação num script que não estava, porque Deus é Deus que coloca a gente aonde a gente menos espera, faz a gente introduzir-se em situações inesperadas. E o barquinho entrou naquele ritual sem ser convidado, porque a direção é de Deus. Quando entrou ali, a rainha viu a embarcação e disse: vamos pegar aquilo ali, que objeto estranho não identificado. Vamos pegar aquele negócio ali. Ela não sabia nem que nome dá aquilo. Alguém pegou e trouxe. Ela, quando viu a criança, e o texto diz que quando a criança chegou, começou a chorar. Choro é linguagem.
A criança começou, é como se Deus dissesse assim, ó, fique quietinha, a própria água embala, o próprio fluxo embala, e o ritma, o sono, e Deus cuidava, porque papai cuida, e conduzia, e protegia. Ali podia haver muitos crocodilos, mas estavam proibidos de oferecer qualquer ameaça. Aquela embarcação era vulnerável à vista de alguém, mas Jeová protegia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegou ali na mão da rainha, aí Deus disse assim, agora chore, porque não tem nada mais sedutor do que o choro de um bebê. Não tem nada que desarme tanto quanto o choro de um bebê de 3 meses, vulnerável, carente. E a Bíblia diz que quando ela pegou a criança, que veio chorando para ela, Deus laçou o coração da rainha, fisgou. E deu a ela a experiência de um sentimento que ela nunca tinha tido experiência, o sentimento materno. E ela pegou e disse, dos meninos dos hebreus é este, quer dizer, há uma lei. Porque toda egípcia que via um bebê recém-nascido, hebreu, olhava assim e dizia assim, é dos meninos do bebê, é dos meninos dos hebreus. Mas essa não, ela disse assim, é dos meninos dos hebreus. Cheia de afetividade, de sentimento, fisgada pelo sentimento materno provido por Deus. É dos meninos dos hebreus. Aí Deus disse, e você vai cuidar dele, para mim. É meu. Foi eu que trouxe ele aqui. Foi eu quem trouxe ele aqui. Eu tenho um negócio na vida desse menino. Olha, alguém cuidou de você até hoje, mas você é de Deus. Você quantas vezes não já sofreu este termo de posse? Você é meu filho, você é meu marido, você é minha esposa, você é meu, mas você é de Deus. Todas as almas são minhas, assim diz o Senhor. Você é de Deus, você e Deus tem tudo a ver. Você só precisa descobrir. É dos hebreus. Aí a enxerida, né? A curiosa, a que intercedia de longe, entrou na cena também sem ser convidada. E foi se aproximando e disse, minha senhora, se a senhora quiser, eu tenho uma mulher hebreia que pode tomar conta desse menino para a senhora. Aí a rainha disse, é boa ideia, porque boa ideia vem de onde a gente menos imagina. Era uma escrava, vestida daquele jeito da ralé, como escrava, mas se aproximou, porque Deus tem a hora de usar ela, e disse, se aproxima, e dê a ideia, porque eu estou trabalhando, eu tenho um propósito. A rainha disse, é boa esta ideia, pega esse menino, diga que ela tome conta desse menino para mim. E todo dia, no 5º dia útil do mês, diga a ela que vai chegar um salário na casa dela. Isso é restauração. Você entende? Restauração. O que é restauração? Não existe restauração se depois de uma perca voltar do mesmo jeito. Tem que ser mais ainda. Deus vai te devolver em dobro. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus de retribuição. Eu sou o Senhor de recompensa e restauração. Vai haver restauração na tua casa, na tua vida. Deus tem um propósito.
Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. Mesmo assim, te importas comigo, e mesmo assim, moras em mim.